nós vamos compreender melhor a proposta de Jesus em relação ao ensinamento que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele coloca: "O meu reino não é deste mundo". É justamente em cima dessa afirmação, né, de Jesus que ela vai tecer todos os comentários do capítulo. Ela faz um paralelo, né, ela começa o capítulo fazendo um paralelo entre uma proposta teológica ancestral, né, uma proposta teológica do passado, em especial ela dá uma ênfase no pensamento medieval. Ela coloca, logo após, contrabalanceando essa ideia da proposta medieval, a proposta apresentada por Jesus. Ela apresenta essa, esse ensinamento de Jesus que vai fazer essa cisão, né, na história, uma cisão tão grande que a história não coube, né, ele dividiu a história, ficou antes dele, depois dele. Houve um impacto no pensamento religioso nesse período, e ela, colocando pensamentos de Jesus, ela faz uma análise a partir de uma realidade, de uma psicologia profunda, conectando esses três pensamentos, entendendo que a primeira forma de pensar da teologia ancestral foi sendo ultrapassada, foi um pensamento que, paulatinamente, ao longo dos séculos, e esse movimento ainda está acontecendo, ele tem sido vencido pelo movimento das massas e a evolução do psiquismo coletivo e individual. E essa vitória de um pensamento real, novo, do caminho, da verdade, do amor, ele é desencadeado inicialmente por Jesus, fazendo essa transformação, e compreendido e potencializado, né, o pensamento de Jesus, por essa psicologia profunda espiritual, essa psicologia espírita, que conversa com o ensinamento de Jesus. Ela vem colocar aqui no início, né, do nosso estudo, ela fala que existia uma teologia, ainda existe uma teologia dominante, um ensinamento teológico, né, ela é muito cuidadosa, ela não dá foco em nenhuma experiência religiosa específica, mas ela coloca o ensinamento teológico que há três, na realidade, há duas grandes perspectivas de reino, né? Uma baseada, tendo como pilar essa teologia fantasiosa, essa teologia mitológica, e esse reino, que é um reino real proposto por Jesus, ou apresentado por Jesus e vivenciado por Jesus. Na psicologia profunda, nós entendemos que à medida que a psique individual e coletiva ela vai avançando, ela vai caminhando na direção de um processo de lucidez, de consciência lúcida, de consciência desperta, ela vai vencendo uma série de mecanismos da relação ego-inconsciente, ou da relação do ego com o self, e ela vai cada vez mais penetrando numa realidade espiritual, à medida que esse ego vai vencendo mecanismos inconscientes e sustentadores de uma psicologia automática e inconsciente. Inicialmente, ao longo dos séculos, à medida que nós íamos evoluindo, nós podemos observar pelo processo sociohistórico de desenvolvimento da alma, que é apresentado pela ciência, pela história, pela filosofia, por todas as ciências, pela antropologia, que estudam o processo de crescimento e desenvolvimento da consciência humana, tanto no nível individual e coletivo, que inicialmente, e hoje ainda fazemos isso, obviamente, e que a proposta é vencer essa realidade, mas que ela já vem se desenvolvendo com bastante lucidez, é que, inicialmente, falando de uma psicologia ancestral, que é a psicologia que sustentava a teologia ancestral, nós falamos de uma psicologia muito inconsciente. E quando há um predomínio de uma psicologia coletiva e individual, marcada por uma inconsciência dominante, nós temos uma tendência natural a nos projetar, né? O homem se projeta, a criatura humana, os indivíduos, a criatura humana em si,
ela se projeta, ela projeta a sua psique através do fenômeno da projeção com muita facilidade e sem qualquer raciocínio. À medida que o self vai se apresentando para o ego, né, a partir de experiências do material inconsciente que vai atritando com essa realidade do ego, o ego tende a se estruturar a partir de mecanismos que vão tentar manter uma integridade do ego ante a grande força do inconsciente, que é um inconsciente divino. Né? Então, ao longo da história, nós vemos a sombra, a nossa sombra, né, a sombra coletiva, que é um conceito que ela traz constantemente na obra, sendo projetada nas experiências sociais nossas, né, ao longo dessa história, sendo também a experiência teológica ou as fantasias teológicas que nós construímos ao longo dos séculos, um espaço onde essas projeções aconteciam. Né? Então, inicialmente, nós temos a experiência politeísta, né, que reflete a nossa estrutura arquetípica, né, a imagem dos deuses. Né, se nós relembrarmos, a imagem dos deuses eram deuses caprichosos, ambivalentes, né, que gostavam de ser adorados, que exigiam oferendas, que exigiam um reconhecimento dos mortais que os adoravam. E esse tipo de experiência divina, ele fala da nossa inconsciência da realidade do inconsciente coletivo. Né? Esse inconsciente era projetado nessa fantasia politeísta que nós experimentávamos e organizava a nossa experiência psíquica projetada nessas fantasias religiosas. A partir do momento que o homem avança, a psique vai se reorganizando em imagens que vão migrando de uma teologia, ou seja, de uma psicologia arquetípica, plural, teológica, né, politeísta, para uma psicologia que vai se unificando numa imagem de um divino único. Né? Então, nós vamos migrando de uma realidade mítica, de uma consciência mítica, uma consciência mágica, né? Uma relação ego-self que era baseada em predominância por um pensamento mágico e um pensamento mítico, e ela vai caminhando para um processo, lentamente, para um processo lógico-racional, no qual Deus começa a se unificar, ou a experiência do divino começa a refletir também uma relação ego-self com a ideia do monoteísmo. Deus começa a se apresentar numa imagem única, ou seja, toda a libido ou toda a energia espiritual que estava fragmentada num conjunto de imagens arquetípicas projetadas na experiência fantasiosa religiosa, começam a se unificar numa imagem única que vai ser trabalhada por Jesus e pelo pensamento posterior a Jesus, e que vai refletir não só uma saída de uma infância moral, a partir desse processo de unificação, porque nós começamos a ultrapassar uma realidade arquetípica para entrar em contato com a realidade do self, que é o arquétipo primordial, para entrar nessa realidade monoteísta que reflete um amadurecimento psíquico, individual e coletivo, mas também reflete uma visão mais real da experiência do divino fora de nós. À medida que nós vamos migrando, essa sombra ela vai se reorganizando pelo automatismo do self. Isso não é consciente para nós, para as massas. Isso vai se dando por processos automáticos, e em cima desses processos automatistas, inconscientes, que vão organizando a experiência psíquica individual e coletiva, os espíritos superiores vão atuando, principalmente através do processo de intuição e sentimento, inicialmente, migrando a criatura humana para uma experiência psicológica mais amadurecida e a experiência religiosa vai refletindo isso. Mas enquanto esse movimento não acontece, como que era a experiência religiosa? Aí a gente começa a entrar no entendimento do reino, né, que Joana vem trazer. Ou seja, a primeira imagem de reino que nós tínhamos, né, era que o reino, na realidade, era um reino que nós tínhamos um divino muito idealizado e inalcançável, um divino que não era humano, era um divino muito longe de uma psicologia nossa. Ele era muito santificado, né? Ele vinha a partir de uma realidade de um divino que também tinha preferências, né? Porque
o divino ele já nascia divino e perfeito de uma maneira quase inalcançável para essa criatura humana, né? E que essas criaturas, né, que éramos nós e olhávamos para essa relação com o divino, éramos criaturas que não tínhamos sido escolhidas para participar dessa imagem divina, né, que estava ali, que era uma projeção da nossa realidade, transformando esse reino como um lugar de preferências e escolhas, ao mesmo tempo que o reino material, que também era um reino, ou seja, um reino divino e um reino material, era um reino extremamente perturbador, né? Era um reino até mesmo que era visto, né? Ou seja, o reino material, já que o reino das imagens divinas era um lugar de uma fantasia idealizada que fazia parte do nosso inconsciente, o reino material começava a ser um lugar e um espaço para sombra. Então, inconscientemente, nós projetávamos a sombra nesse reino da horizontalidade, ou nesse reino material, que a Joana vai explicando, que era um reino que era extremamente perturbador, era o reino dos instintos, onde a sexualidade era uma verdadeira escravização, onde o poder tinha uma força muito grande sobre um ego impotente, né? Onde nós tínhamos os instintos da fome, da guerra, da violência, da escravização, do dinheiro, das posses materiais. Ou seja, era um reino totalmente oposto ao reino divino idealizado, né? Um reino inalcançável, e era um reino cheio de castigos, cheio de maldições. Era um reino no qual eu não tinha livre-arbítrio, porque o meu destino já era traçado por uma divindade que concebia o meu destino antes mesmo do meu esforço ou da minha vontade, e que eu não tinha como escapar. Era um reino no qual eu tinha que suportar, e quem sabe, né, no final dessa jornada, onde o sofrimento masoquista era o único caminho, eu tinha como realidade um perdão mágico no final dessa jornada, que eu ia receber um perdão mágico concedido por uma entidade que eu via como divino, um ser considerado como um Deus, que estava muito além da minha realidade, e que magicamente ia perdoar todas as minhas falhas de experiência, que deveriam ser vistas como processo de desenvolvimento, mas na realidade eram vistos como os chamados pecados, né? E que eles precisavam de processos mágicos para serem superados. Nessa lógica, né, como a divindade era uma divindade que era acessível baseada por uma vontade dessa própria divindade, né, que tinha como um reino que se comparava a um verdadeiro inferno material, né, porque nós não tínhamos escolhas e nem tínhamos saídas. O corpo era visto também como uma realidade que eu deveria combater, e por um processo masoquista, um processo perturbador, eu até abandonava esse corpo. Eu não tinha uma maternagem com a minha realidade, um autocuidado, né? Esse corpo ele sofria, ele era visto como um verdadeiro inimigo da conquista espiritual. Então eu passava, eu e a criatura humana, né? Quando eu digo eu, nós, né? Enquanto espíritos encarnados, passávamos por uma realidade de autoabandono, né? Nós nos abandonávamos, né, como uma proposta de sofrimento para alcançar a vida espiritual, e ao mesmo tempo que nós nos entregávamos a esses processos patológicos de relação com o próprio corpo, não vendo um corpo como um meio para alcançar essa vida espiritual, era quase impossível vencer as demandas desse corpo. Tá? O corpo era visto como uma realidade que subjugava um ego fragilizado e infantilizado, e que ia massacrar esse ego que estava sob as demandas desses instintos tão fortes, né, na criatura humana, que as chamadas tentações quase irresistíveis para esse ego que ainda estava em desenvolvimento, né. Nesse sentido, o sofrimento era o único caminho, né. Em algumas etapas do nosso processo de desenvolvimento teológico, havia até uma crença, né, que havia 3 estamentos, né, ou 3 estados, nos quais o clero, uma estrutura religiosa que havia sido escolhida por Deus, representava Deus na Terra. Então, como havia sido uma escolha divina, eles já, de alguma forma, tinham as suas garantias espirituais. Nós tínhamos, de alguma forma, a nobreza, né, que também tinha
A nobreza também tinha uma identificação com o divino, uma inflação, né, que se identificava muito com essa posição do divino. Os imperadores eram imperadores divinos, os reis eram reis divinos, eram figuras que representavam os divinos, era uma saída, né, o dinheiro como uma ponte, né, para a conexão com esse divino de uma maneira muito perturbadora, e o resto de nós, né, que eram o resto do mundo, que não fazia parte desses dois estamentos, e que deveriam suportar, através de processos de guerra e sofrimento, em forças militares para a expansão dessas ideias, ou em uma condição escrava de existência para servir esses dois andares de cima, que eram os nobres, e essa realidade clerical que nós devíamos sustentar nessa condição de sofrimento. E essas três realidades não havia como eu passar de uma para outra. Porque, como era um mandamento de um divino sombrio, um divino projetado, eu não poderia nem mesmo discutir essa estrutura divina, porque era um dogma, né? Então não poderia discutir essa realidade. Então a sombra estava toda lá. Dentro dessa realidade, esse reino se desenhava de maneira muito perturbadora, né? No qual eu tinha que amar a esse Deus que é um Deus que, embora perfeito, ele criou um mundo totalmente infernal que eu tinha que suportar, tendo sofrimento como um único caminho, então eu deveria amar a Deus, mas esse Deus criou um reino material que me causava extremamente sentimento de repulsa e detestável, porque era um mundo de extremo sofrimento e escravização. Dentro dessa realidade, quando o homem estava consumido por essa sombra, aparece Jesus. E Jesus vinha trazer uma proposta totalmente diferente. Ele começa a apresentar um reino diferente. Ele vem trazer um reino real, um reino espiritual, um reino com outra versão de reino, no qual, quando se olhava para esse mundo terreno, falava-se de um mundo interexistencial, um mundo que dependia um do outro. E que dentro dessa lógica de Jesus, que é uma lógica transpessoal, uma lógica completa da realidade humana, ele começa a dizer que esse reino que tu consideras um reino de perturbações, na realidade, ele é um reino de experiências. É um reino que tu vai precisar experimentar-te a ti mesmo dentro dessa realidade dos instintos e dessa tua inconsciência dentro de uma psicologia infantil, para migrarmos para uma psicologia mais amadurecida, para começarmos a experimentar esse reino real que eu vim apresentar para vocês, dizia Jesus. E ele dizia que esse reino é um reino diferente, não é esse reino horizontal, um reino material, um reino de experiências literais, concretas e perturbadoras, ou um reino de projeções. Né? Ele vinha dizer, ele traz dois reinos. Né? Dois reinos. É como se esse reino que ele apresentasse tivesse duas expressões. Ele fala que o reino verdadeiro é um reino de sentimento. Ele vinha dizer que o reino não estava nesse mundo material espraiado. Ele vinha dizer que era um reino que se construía dentro da psique. Um reino que se construía dentro da personalidade através de uma função primordial, dizia Jesus. E que esse reino começava através do sentimento. Que esse reino espiritual, esse reino divino, ele precisava ser construído através de uma transformação do mundo afetivo. Que não era um reino feito de mármores nem conquistas de tronos de ouro, mas que era um reino que precisava ser experimentado através dessa matéria, desse mármore, desse ouro, a fim de que, se apartando dessa realidade material, eu pudesse construir um reino afetivo que me garantia uma perenidade desse reinado, e não uma simbologia de um reino que envelhecia e morria, um reino que seria ultrapassado pelo tempo, seria defasado pelo tempo. Era um reinado eterno, era um reino no qual seria construído através da transformação do sentimento. E ele dizia que esse reino, né, à medida que esse reino fosse construído no âmbito afetivo, da transformação dos sentimentos, ele ia criar uma instância que esse sentimento ele construiria ou ele consolidaria uma instância consciencial que ele chamava de reino dos céus. O reino dos céus, para Jesus, é uma instância que reflete o estado de consciência
conquistado pela experiência terrena e por vencer essa experiência terrena com todos os desafios que ela tinha. Quando ele traz essa proposta, o reino material passa a não ser mais detestado, mas ele passa a fazer parte de um caminho para o alcance de construção desse reino afetivo. A proposta muda completamente. Ou seja, o que Jesus começa a fazer? Ele começa a desmantelar as projeções da sombra coletiva que havia na direção desse divino. Ele fala: Deus não é um Deus de preferência, é um Deus de amor. É um Deus de amor. E esse Deus de amor, ele não criou. Como que um Deus de amor vai criar um mundo material que é um verdadeiro inferno e um verdadeiro impedimento para a construção da realidade afetiva? Né? Ou seja, ele começa a quebrar o pensamento mítico e o pensamento mágico, fazendo o desenvolvimento do pensamento lógico-racional, que se inicia a partir dessa proposta, e ele começar a clarear, desmantelando as projeções do período ancestral, apresentando um reino psíquico, intrapsíquico, e que se a partir da construção do reino intrapsíquico, eu construí uma instância consciencial na qual eu vou viver na psicosfera do meu hálito que eu bafejo. Né? No hálito dos sentimentos bafejados pela minha alma. Né? Isso é muito importante para a realidade. E nesse sentido, o reino muda de localização. Deixa de ser um reino fora, porque na realidade o reino dos céus, ou a terra prometida, ela inclusive fazia parte de um mapa material, né? Um mapa bíblico material. Na realidade, esse reino dos céus era uma localização onde o inferno era embaixo dessa terra infernal e onde o céu era um lugar também geográfico. E isso perde essa localização. Jesus traz esse reino para dentro da psique, instaurando o reino da subjetividade, do psiquismo. E isso, para a psicologia coletiva e individual, é uma conquista extraordinária. Porque a partir daí a psique começa a se organizar em torno da imagem de Jesus enquanto missão consciencial e organizadora da relação ego-céu. Quando Jesus faz esse movimento, isso é muito importante para nós, né? Porque ele não só desmantela, ele começa a desmantelar a sombra coletiva que estava toda projetada na experiência religiosa e toda projetada na experiência da organização social entre os estamentos e os reinos que faziam essa divisão. Ao mesmo tempo, ele não maldizia esse processo de João. Né? E isso reflete a personalidade plena de Jesus. Como explicar psicologicamente esse processo? Né? Quando nós fazemos um processo de alcance da plenitude, nós começamos a compreender que o processo mítico, inconsciente, o processo mágico, é uma das etapas de desenvolvimento. É como se nós estivéssemos passando por uma infância psicológica coletiva e migrando para uma psicologia mais amadurecida na direção do Cristo. Maldizer essa experiência é como se nós, na condição de adultos, olhássemos para a nossa infância e a nossa adolescência e disséssemos que essa fase inevitável do desenvolvimento fosse a fase mais demoníaca ou terrível da nossa vida. E como maldizer uma fase que é essencial para o surgimento do adulto enquanto psicologia. Ou seja, era uma etapa que precisava ser vivida, conhecida, experimentada, mas também ultrapassada. Então, não posso maldizer os primeiros degraus da escada que eu precisava percorrer. E, ao mesmo tempo, eu não só posso maldizer parte da etapa do meu caminho, que Jesus assim o fazia, mas aquela personalidade que conquista a paz interior, ela não vai projetar a sua sombra nos processos inferiores de desenvolvimento, ou seja, nos processos iniciais de desenvolvimento. Ele mesmo dizia: não julgueis. E o não julgar é o que? É projetar a sombra. Como Jesus venceu a sombra, ele não ia projetar a sombra nos processos iniciais de desenvolvimento, porque ele via aquele processo como um processo de desenvolvimento criativo, que fazia parte da etapa, mas que poderia ser também um processo sombrio, de uma experiência sombria, caso eu, de alguma forma, insistisse em me demorar naquela fase de desenvolvimento, que seria uma escolha da minha realidade consciente.
Então, quando o indivíduo alcança a plenitude como Jesus, não há mais polarizações. Eu encontrei o bem, ou eu encontrei a plenitude, logo eu maldigo o mal. Não ocorre isso na personalidade que encontrou a plenitude. Quando nós encontramos a plenitude, nós saímos das polaridades. Então, tanto a experiência divina quanto a experiência de sombra inconsciente, elas são respeitadas como processo de desenvolvimento pacificados em nós, porque até mesmo a nossa conquista da plenitude ultrapassou o processo sombrio e alcançou o divino, ultrapassando as estruturas automáticas da alma. Então, se eu conheço todo o caminho, eu não projeto mais a sombra que foi vencida daqueles que ainda estão na etapa inicial do caminho, que éramos nós. Então, se Jesus maldizesse aquele momento, ele estaria refletindo uma sombra não vencida, porque ele estaria falando a partir de uma persona religiosa conquistada, maldizendo um caminho que ele mesmo passou e que ele compreendia como uma infância psíquica. Como ele alcançou a plenitude, ele não maldizia, porque aquele caminho era um trampolim para chegar onde ele havia chegado. Então, esse não maldizer e não julgar a nossa infância psicológica também o colocava num lugar de plenitude no qual ele também não pactuava com essa sombra, né? Ele ultrapassava esse processo. Quando Jesus traz essa realidade psíquica, essa realidade de um Deus de amor, e arrebenta essa sombra mitológica e mágica que nós tínhamos naquele período de desenvolvimento da consciência coletiva, ele começa a instaurar um nível de consciência lúcida que começa a encontrar um sentido na dor, um sentido na encarnação, ou seja, a dor deixa de ser sem sentido, passa a ser uma dor movimento de desenvolvimento espiritual, um Deus no qual é um Deus que sempre perdoa, não é um Deus de preferência, um Deus que gera livre-arbítrio e gera experiências infinitas de desenvolvimento. E ele começa a psicologizar esse reino, mostrando que é um reino afetivo que precisa ser construído no campo do afeto e que, uma vez modificado esse afeto, ele vai gerar uma instância consciencial que nós chamávamos de céu. E que, na realidade, esse céu era um reflexo de uma paz conquistada a partir de um nível de consciência afetiva. À medida que o homem avança através do pensamento da psicologia profunda, o pensamento lógico-racional vai suplantando essa realidade, ou seja, vai integrando essa realidade mítica e mágica do nível de consciência inicial e vai integrando essa realidade como uma realidade psíquica infantil e que lentamente vai sendo superada através dos processos da relação ego-self, que vai integrando sentimentos e sutilizando esses sentimentos para ter uma experiência real do reino, do que era realmente o reino. Então, o reino apresentado por Jesus, ele olha para o reino material, que era um reino muito perturbador, e passa a ver esse reino material como um reino de desenvolvimento e educação, e não mais como um reino infernal. Muda toda a lógica de Jesus, ela abençoa a realidade material, enquanto a lógica da teologia ancestral amaldiçoa o reino material. Então ele fala, para que conquistemos esse reino consciencial, esse reino afetivo, nós vamos passar por um reino material que precisa ser contido, educado e ultrapassado, porque ele é um buril que aprimora a experiência espiritual, ele é um reino de educação e desenvolvimento, no qual todos nós, a partir da nossa liberdade, que cresce na proporção do nível de consciência da relação ego-self, a partir dessa escolha de consciencial, nós vamos conquistando livre-arbítrio para fazer a sutilização afetiva, e essa sutilização afetiva vai criar um reino consciencial, que esse reino consciencial é o que chamamos de céu. Então, isso é totalmente uma transgressão da lógica da sombra, trazendo uma lógica consciencial lúcida da relação ego-self, que começa a perceber tudo que era perturbador na matéria como um processo de educação e desenvolvimento, sutilização afetiva e ampliação da consciência. Então, é uma proposta transgressora de uma psicologia infantil.
E nessa lógica, quando Jesus não maldizia, ele dizia: ó, aqueles que estão em consciência desperta vão me seguir, porque vão sentir e vão intuir que o que eu estou falando é uma realidade. Mas aqueles que ainda não estão prontos, porque estão presos na realidade de uma psicologia infantil, que era a maioria de nós, porque pouquíssimos foram aqueles que realmente conseguiram fazer esse movimento, eles vão ter uma experiência, vendo o reino dessa forma, nessa relação dicotômica desse divino idealizado e desse reino material sombrio e desse reino infernal também sombrio, eles vão ter uma experiência inevitável que vão conduzir essas almas até mim, inevitavelmente, dizia Jesus. Então eu não preciso me impor através de uma realidade, porque o próprio automatismo da alma vai conduzir vocês até mim. E o que ele queria dizer com isso? Eu respeito o processo de vocês, mas não pactuo com a sombra de vocês, porque o processo emocional do reino que vocês estão desenhando vai levar vocês a um lugar emocional que vai inevitavelmente trazer vocês como ovelhas até mim. E que lugar era esse? Ele dizia o seguinte, que o reino idealizado por vocês é um reino material. E que o resultado afetivo do reino material é um estado afetivo perturbador. É um estado que, quando tu conquistares o poder, a matéria, ou a estabilização, ou até a monotonia, ou tu tiver ultrapassado essa realidade dos impostos, da vida material, da satisfação sexual, alimentar, financeira, tu vai começar a experimentar um estado que é de uma fome não material, mas de uma fome de espiritual que vai ser caracterizada pela solidão. Você vai experimentar um sentimento de vazio existencial, porque esse reino de colunas materiais não vai conseguir sustentar a realidade emocional que tua alma clama, e até mesmo tu vai beirar ao desespero, porque tu vai fazer um esforço tão grande para buscar essa matéria, ou esse reino material, ou para escapar desse pensamento mítico, esse pensamento mágico, que tu vai começar a ver que todos os recursos que tu criou na tua fantasia vão te conduzir ao desespero, ao vazio existencial e à solidão. E por isso eu te espero e eu não te maldigo, porque os teus processos automáticos, eles vão fazer essa imposição para ti. A tua própria alma vai te impor na tua realidade, então não preciso me impor, né? Porque seria uma insegurança da minha parte pregar a minha doutrina de amor através de imposições. Então eu te aguardo. Nessa realidade, Jesus sabia que o self, a força do self, ia impor esse ego, ia dobrar esse ego através desse vazio existencial. E quando o homem chega nesse processo de saturação, porque ele sabia que existiam dois caminhos para realizar esse movimento de conscientização, que era através de um ego ativo, que buscava a consciência e que inevitavelmente ia chegar mais rápido até ele, ou de um ego inconsciente que se satisfazia e tinha ganhos naquele lugar de psicologia infantil dentro daquela realidade. O ego que insistisse ia ser vencido por um processo de saturação de sofrimento. O indivíduo ia chegar a um processo que ele ia colapsar, ou seja, nós várias vezes, através de um processo de sofrimento, nós colapsamos, e nesse colapso, quando a dor de ficar é maior do que a dor de se movimentar, nós fazíamos a escolha de caminhar na direção de Jesus. Jesus sabia disso. Então ele não precisava se impor. Então ele falou: aqueles que não me seguirem agora me seguirão pela força do colapso interno que vão experimentar. As massas vão colapsar em sofrimento e, inevitavelmente, elas vão começar a ter ouvidos de ouvir, olhos de ver o que eu já estou falando agora. Aqueles que já têm vão me seguir em um nível de consciência ativa e um nível de consciência lúcida. Então, eles vão, de alguma forma, catalisar o meu ensinamento, o meu ensinamento vai ser um catalisador que vai acelerar o processo de desenvolvimento daqueles que têm ouvidos de ouvir, mas aqueles que não têm vão precisar colapsar primeiro através da sombra coletiva, em sofrimento, e após o colapso a minha voz vai ser ouvida. Então todos chegarão a entender que eu sou o caminho, a verdade e a vida, dizia Jesus. Uns serão ativos e virão de imediato através de um processo de lucidez. Outros precisam colapsar através do sofrimento para entender o reino real. Então, quando as colunas materiais começarem a ruir como reflexo de um colapso interno,
esse reino da alma, da subjetividade, do afeto, vai começar a ser compreendido. Então, essa era a mensagem de Joana para o entendimento desse reino. A psicologia profunda pactua com o pensamento de Jesus porque ela vê o reino material como um processo de educandário e desenvolvimento, e que através de um pensamento lógico-racional, essa psicologia vem ajudar como ferramenta a refinar esse afeto e garantir a mudança do nível de consciência para que nós possamos ir para esse dito céu, que é, na realidade, uma instância conquistada no nível de consciência lúcida, de paz inalienável, que ainda estamos em processo de desenvolvimento. Então, a psicologia profunda, ela é uma ferramenta para viver o evangelho de Jesus de modo a nos ajudar a alcançar esse reino que ele nos anuncia desde a sua vinda até aqui e que ele coloca impresso na carta do seu evangelho. Então, esse é o resumo do capítulo, né? Fica essa realidade aí para que nós possamos meditar, e a partir desses ensinamentos de Joana, nós vamos a tentar, de alguma forma, a vivenciar essa mudança afetiva para começar a experimentar esse reino e começar a olhar esse mundo através dessa lógica do Evangelho de Jesus.